Estamos vivendo em um mundo bem diferente do que era há algumas décadas atrás. Grande parte das mudanças ocorridas na sociedade se deve ao desenvolvimento da tecnologia digital. Ela revolucionou a forma como nós nos comunicamos, trabalhamos, consumimos, estudamos, fazemos escolhas e até nos divertimos. Você e eu podemos não saber muita coisa a respeito do que está por trás dessa tecnologia, mas eu garanto que ela já faz parte da nossa vida há muito tempo e tem nos influenciado de forma decisiva. Não há como fugir dessa realidade, ela veio para ficar. Eu sou Deise Costa. E eu sou Aderson Costa. Temos 31 anos de casados e um filho. E estamos tentando aprender a viver em meio a todas essas novidades. Queremos dar as boas-vindas a todos em mais uma edição do programa Um Lar de Fé. A produção e apresentação deste projeto é dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus. Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco desde as edições anteriores. Somos muito gratos por suas orações e sugestões. Desejamos continuar aprimorando o programa para alcançar famílias com a graça de Deus. O nosso propósito é compartilhar um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática também no lar. Os conteúdos anteriores continuam disponíveis no canal da PIB Manaus no YouTube. Se você desejar ver ou rever algumas das edições mais antigas, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. A minha geração viu o surgimento e a popularização dos computadores, cuja proposta era nos ajudar a resolver diversos problemas em um tempo relativamente curto. Tivemos de nos adaptar para aprender a trabalhar com equipamentos cada vez mais complexos e de tamanho cada vez mais reduzido. Isso não afetou somente a nossa maneira de trabalhar ou estudar, mas até o relacionamento entre as pessoas foi modificado, não é mesmo? Antigamente, nossos avós, e quem sabe até nossos pais, costumavam visitar as famílias, amigas, para longas conversas, regadas a um café quentinho, enquanto as crianças brincavam juntas. Hoje, as amizades são virtuais. Não mandamos mais cartas, quem sabe um e-mail. Nem telefonamos mais, só mandamos recados pelos aplicativos de mensagens. Não ficamos mais ansiosos esperando a revelação das fotografias das férias e vemos tudo na hora e depois a gente apaga o que não gosta, né? E alguns de nossos filhos mais novos, na verdade, nem sabem mais o que era fita cassete, LP, videocassete, CD ou DVD. Com isso, as relações familiares também foram alteradas. Hoje, vemos famílias inteiras esperando o almoço em um restaurante, substituindo uma animada conversa pelo uso individual de smartphones. A popularização do home office, o trabalho em casa, às vezes torna o lar em escritório, minando as relações em família. Mas, como em toda tecnologia, há os pontos positivos e negativos. Podemos usar as facilidades trazidas pelo mundo informatizado a nosso favor, se formos sensatos e buscarmos orientação adequada. Afinal, é por causa delas que vocês estão assistindo a esse programa. E é por isso que o tema do programa de hoje é As famílias e a tecnologia digital. Existe alguma coisa melhor do que estar feliz com a vida?
Isso significa estar feliz consigo mesmo, com os outros, estar em paz com Deus e com o próximo. É uma experiência inigualável. Há uma música do Gilberto Gil, cuja letra diz assim: quando a gente está contente, tanto faz o frio, tanto faz o quente, tanto faz. E conclui dizendo: quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer. A gente quer é viver. Só que para estar feliz com a vida, contente de verdade, como cristãos nós sabemos que temos de incluir Deus em todos os nossos projetos. Em Provérbios, capítulo 16, verso 3, o sábio diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Por isso, nós escolhemos uma música do João Alexandre que nos fala da necessidade de Deus estar presente e ser honrado em todos os momentos da nossa vida. Fazer tudo para a glória do Pai. E convidamos o nosso querido Ismar Sado para interpretá-la. O Ismar é casado com a Áquila há 30 anos e eles são pais da Paloma. Ouça essa bela canção, mas não se esqueça de prestar bastante atenção à sua mensagem. Dá o play! Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia ou tomar sol, sair com os amigos, rir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, ser luz e ser sal, por onde se vai, fazer tudo pra glória do Pai. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia ou tomar sol, sair com os amigos, rir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, ser luz e ser sal, por onde se vai, fazer tudo pra glória do Pai. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, que tudo seja feito para a glória de Deus, sim, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Obrigada, Ismar, pela belíssima interpretação dessa canção tão significativa.
Que Deus abençoe sempre a sua vida e a vida da sua família. Uma das grandes dificuldades de pais que têm filhos pequenos ou adolescentes é saber como orientar os seus filhos quanto ao uso das tecnologias digitais disponíveis, a fim de livrá-los dos perigos e das armadilhas presentes nas telas. Nós já vimos que não podemos ignorá-las, pois elas já fazem parte do nosso dia a dia. Por outro lado, tememos que o mau uso dessas ferramentas possa de alguma forma prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos. Para tentar nos ajudar um pouco quanto a essa questão, nós convidamos um casal que tem buscado encontrar caminhos para equacionar essa situação. Vamos chamar o Carlos Jefferson e a Ellen Chase para participar do quadro Nossa História. Eles são casados há 18 anos e são pais de Amanda e Rafael. Com vocês, Nossa História. Me chamo Ellen de Lima Chase, tenho 45 anos, sou advogada e pedagoga, esposa e mãe. Eu sou Carlos Jefferson Chase, tenho 46 anos, advogado, servidor público estadual, casado com a Ellen há 18 anos e juntos somos pais da Amanda, de 13 anos, e do Rafael, de 11 anos. Antes de começar a nossa conversa, eu queria trazer duas ideias básicas. Não há uma fórmula mágica para resolver as questões de tecnologia dentro da família, porque cada família é uma família e cada família vive no seu contexto. Então, você vai ouvir muitas ideias e você vai experimentar algumas, adaptar outras e usar aquilo que de fato faça sentido na sua realidade. Outra coisa muito importante, que o casal fale uma linguagem única quanto às suas decisões frente às crianças ou aos adolescentes. Agora, se você está na turma dos que lutam contra a tecnologia, se você trava uma batalha para tirar as telas da vida do seu filho, eu sinto informar, mas você está do lado errado da história. Porque é assim que é a vida das crianças agora, inclusive a vida social. Não tente tirar a tecnologia da vida do seu filho, porque ela faz parte da vida dele. Mas aí você vai me perguntar, então qual é o meu papel nessa história? O nosso papel como pais é ajudar nossos filhos a encontrar o equilíbrio entre o tempo de tela e a vida real, para evitar os danos que o excesso de exposição pode causar ao desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Aí você vai me dizer, mas eu digo para ele, filho, larga o tablet. Filha, você está há muito tempo no celular. Veja bem, não basta falar. E por isso, eu vou aqui compartilhar com vocês rapidamente algumas dicas de estratégias que podem funcionar. Primeiro, ofereça alternativas. O seu filho gosta de praticar esportes? Estimule a prática de um esporte. Qual é o esporte preferido dele? Ele gosta de jogar um futebol, o vôlei, tem como praticar natação? O que você precisa para viabilizar essa prática na vida dele? É adaptar os horários? É fazer uma economia aqui para sobrar um pouco mais aqui? O que dá para fazer? Dá para fazer um grupinho de colegas e contratar um professor para fazer um futebol na quadra do condomínio? Ou no campinho perto de casa? Então veja o que é possível dentro da sua realidade, adaptar para proporcionar essa prática de atividade física. Outra coisa, quando ele está lá no videogame, você pode chegar e dizer, filho, olha, você tem mais 10 minutos para encerrar aí, ok? E aí, quando ele terminar, você diz, agora você pode escolher, você vai montar um quebra-cabeça, você vai trabalhar com Lego, você quer arrumar a sua gaveta, não é? Então você já coloca opções e deixa que ele resolva o que ele vai fazer. Outra dica, estruture uma rotina. Uma rotina bem estruturada tem muitos benefícios para as crianças. Mas para resumir aqui, eu posso dizer que
A rotina bem estruturada traz segurança para a criança e reduz a ansiedade e o estresse de pais e filhos. Não precisa estabelecer horários muito rígidos. O importante é que a criança ou o adolescente perceba que há uma sequência de atividades a serem realizadas naquela tarde ou naquela manhã e que, portanto, ela não tem um tempo ilimitado para ficar no celular ou no jogo. Lembre-se, cuidar não é servir. Você se queixa, puxa, mas você está no celular há muito tempo. Mas quais tarefas você atribuiu a ela? O que ela precisa fazer ali para lhe ajudar em casa? Sim, porque como membro da família, a criança pode e deve participar das tarefas domésticas, de acordo com a faixa etária, naturalmente. Então, mas ela faz mais devagar ou ele faz de cara feia. Não tem problema. Tá tudo bem. Você explica a tarefa que ele precisa desenvolver e se ele cumprir a tarefa, ainda que insatisfeito, ainda que de cara feia, você elogia o esforço dele ou dela. Afinal de contas, nós todos não fazemos apenas aquilo que nós gostamos, certo? Então, vamos ajudá-los a entender isso. Outra questão, seja o adulto responsável. Eu vejo que muitos pais e mães, hoje em dia, estão assim meio que perdidos, não é? Eles esqueceram quem é o adulto nesta relação. Eu mesma já presenciei algumas discussões entre pais e filhos sobre o uso excessivo de celular ou de videogame. Em geral, acontece assim. A família entregou o smartphone, o celular para o filho, não houve nenhum combinado prévio, não é? E, de repente, esse uso está fora de controle. E aí começam os problemas e as discussões. Veja, não espere que a criança tenha maturidade para estabelecer limites ou para reconhecer quando o uso excessivo da tela está lhe causando prejuízos. Resista à tentação de desistir, de deixar para lá. Em vez disso, assuma o seu papel de adulto responsável e mostre ao seu filho ou à sua filha que você se importa, porque você o ama e você está cumprindo o seu papel de responsável. Não tenha medo de frustrar a criança, não tenha medo de cara feia. Explique o que você está fazendo e por que está fazendo com segurança. É trabalhoso? É, mas educar é isso. Educar exige de nós tempo, envolvimento, paciência. Outra dica. Seja o exemplo. Alguns dias atrás nós fomos a um restaurante e chegou uma família, não é? Um casal com 2 crianças pequenas. Sentaram-se e a mãe ficou ali tentando administrar as crianças, onde iam sentar, o que iam comer, e eu percebi que o pai retirou do bolso o smartphone e sumiu. Quer dizer, ele não estava presente ali. Ele estava resolvendo algo ou assistindo algo, mas ele não estava com a família. Tem uma outra situação também que me chama a atenção, é quando eu vejo pais de crianças pequenas que descem para passear, às vezes no parquinho, não é? No jardim, e coloca a criança no carrinho e vai atrás olhando o celular. Isso me preocupa muito. Às vezes eu penso que o sonho desses pais é que o carro seja autônomo, né? Mas, na verdade, me preocupa porque como é que essa criança vai desenvolver as habilidades de linguagem se ela não tem quem converse com ela? Alguém precisa ir ali, conversando, mostrando o movimento das folhas com o vento, o passarinho, a formiguinha, e o sol, e a chuva. É isso que a criança precisa naquele momento. E esse é o seu momento com a sua criança. Então, se possível, deixe o celular sobre a mesa. O que eu quero enfatizar aqui é você, pai, você, mãe, você é o exemplo para o seu filho. E que exemplo você tem dado? Quanto tempo você passa ao celular? Você faz refeições com o celular à mesa? Ou você tem tempo para ouvir como foi o dia na escola, como foi o futebol, rir de alguma gracinha, ouvir alguma frustração, contar um pouco do seu trabalho? Vejam, este é um desafio para todos nós.
pais, avós e cuidadores em geral. Eu não digo que seja fácil. Hoje, nosso trabalho depende muito do uso do celular. Acabou aquele tempo que a gente saía do trabalho, fechava a porta e o trabalho ficava lá. Não, hoje o trabalho vai com a gente. Vai pelo e-mail, vai pelo WhatsApp. E nós estamos aprendendo a lidar com isso. Mas tudo que você faz no celular é trabalho efetivamente? E se for, quanto disso você consegue intencionalmente reduzir a fim de ganhar tempo para se conectar mais com a sua família? Porque não vai adiantar você tentar enquadrar o seu filho ou a sua filha adolescente, mas você não faz o que cobra deles. Então a sua palavra perde força, ela não tem respaldo. Porque as crianças observam a sua incoerência, porque elas são profundamente inteligentes. Então sejamos honestos, olhemos para nós mesmos, no que nós precisamos melhorar. Reconheça para o seu filho ou para a sua filha que você também falha e que você também precisa melhorar. Como bem disse a Ellen, não adianta tentar brigar com a tecnologia, porque ela veio para ficar. Ela é uma parte integrante da nossa vida, da nossa realidade, do nosso trabalho, da nossa diversão. Em todos os aspectos da nossa vida, a tecnologia hoje está presente. E nós precisamos ter consciência de que os aplicativos, eles são intencionalmente desenvolvidos para prender nossa atenção. Então, quando a sua criança ou quando o seu adolescente, quando ele está ali com a atenção presa, ele não está fazendo nada de diferente do que aquilo que o desenvolvedor do aplicativo quer que ele faça. Nós, adultos, também caímos nessa, idosos também. Mas qual é a diferença? A diferença é que a gente imagina que nós, adultos, temos mais senso crítico do que eles. Nós podemos estar conscientes da intenção das empresas, da intenção dos desenvolvedores. Nós estamos conscientes dessa guerra pela nossa atenção do que eles, que ainda estão aprendendo os aspectos da vida. Falando mais tecnicamente, eu acho importante que os pais tenham aplicativos de controle parental instalados nos dispositivos que são usados pelos seus filhos. Lá em casa, nós usamos o Custódio, começa com Q, Q-U-O-S-T-O-D-I-O, Custódio. Esse aplicativo, ele pode ser instalado em tablets, em computadores, notebooks, smartphones, e ele é altamente configurável, ele envia relatórios para o e-mail que você indicar, que é o e-mail dos pais. Ele pode ficar invisível para a criança, pode ficar visível, pode ficar invisível, e ele é muito bom na filtragem dos conteúdos. Ele é um aplicativo pago, você paga uma licença anual por um número determinado de dispositivos, mas eu posso garantir que o resultado dele é muito bom. Claro que nenhum aplicativo é 100% perfeito, porque nada na vida é 100% perfeito. Então, qualquer aplicativo, ele não vai abrir mão da atenção dos pais em relação ao uso que aquela criança, que aquele adolescente está fazendo do aparelho, mas ele vai ajudar muito. Outra dica que eu dou também é configure a busca do Google para que essa busca filtre resultados explícitos. Então, essa configuração é muito fácil de ser feita. No próprio Google, se você fizer essa busca, como filtrar resultados explícitos, ele vai dar um resultado já com o link para você clicar e fazer ali a configuração, e vai ser uma camada a mais de proteção para aquela criança que está usando o dispositivo. Uma outra dica é você ativar o Safe Search do YouTube. O YouTube é uma ferramenta onde existe uma equipe que está analisando os resultados, as postagens que são feitas ali. No entanto, esse trabalho ele não é perfeito, então vai escapar muita coisa
que nós não queremos que as nossas crianças e os adolescentes tenham acesso, porque não são conteúdos construtivos. Então, ativar essa ferramenta vai direcionar a pesquisa que o seu filho fizer para resultados de uma qualidade melhor. Uma outra sugestão é: não deixe sua criança, seu adolescente usar o Telegram. O Telegram é uma ferramenta que é muito boa e tem várias aplicações, é uma ferramenta muito útil, mas é uma ferramenta que eu não indico para ser usado por adolescentes, por crianças, porque o Telegram é uma ferramenta muito aberta. Então ali é como se fosse uma deep web ao alcance de um clique. É muito fácil acessar, é muito fácil chegar num conteúdo destrutivo. Então não permita que seu filho use o Telegram. E mesmo no WhatsApp, tenha cuidado, verifique que grupos o seu filho está fazendo parte, porque nem todo é importante que nós tenhamos a consciência de que nem todos os grupos são grupos dos amigos da escola ou são grupos da igreja. Hoje, os mais jovens, eles às vezes recebem convites por meio de colegas para fazerem parte de grupos que são compostos por pessoas de todo o Brasil, por adultos, por pessoas que têm comportamentos que nós não queremos que os nossos filhos façam parte daquilo, aprendam aquilo. Então, tenha cuidado também com os grupos do WhatsApp. Uma outra dica que eu dou diz respeito aos jogos. Provavelmente a sua filha ou seu filho gostam de jogar usando o computador ou usando o celular. Então, o que eu lhe digo, se possível, jogue com o seu filho. Participe com ele dessa atividade. Primeiramente porque vai ser um momento onde vocês estarão juntos, fazendo algo divertido, algo do gosto dele. Ele vai gostar, tenha certeza que você está se interessando por uma coisa que ele também se interessa, por uma coisa que ele gosta, por uma coisa que ele pode lhe ensinar, inclusive. Isso vai até fortalecer a autoestima dele. E você, ao mesmo tempo que vai estar ali se divertindo, você também vai estar desenvolvendo sua atenção, seus reflexos, vai estar aprendendo como que as novas tecnologias funcionam e vai estar vendo que tipo de jogo, com quem seu filho está jogando, se aquele jogo permite a troca de conversas, ou se as conversas elas são todas padronizadas, porque ali é que você vai ver se aquele jogo vai permitir que o seu filho seja acessado por um adulto, ou seja acessado por uma criança ou um adolescente mal intencionado, mas você só vai ter essa noção, você só vai ter essa percepção participando. Não adianta ler muito sobre isso, porque a simples leitura não vai lhe dar a ideia de como aquilo funciona. Tem que participar junto com ele. Bem, por tudo que nós conversamos aqui, para encerrar, eu gostaria de dizer assim: não demonize a tecnologia. Busque se informar. Busque aprender para fundamentar as suas ações. A informação nos liberta dos preconceitos e do medo. Então, busque fontes seguras, orientação de educadores, psicólogos, pediatras sobre os impactos da tecnologia na saúde das crianças e estratégias para lidar com a tecnologia de maneira saudável. Lembre-se, estamos todos aprendendo. Obrigada, Carlos e Ellen, por terem aceitado o nosso convite e compartilhado conosco um pouco da sua história. Que vocês continuem buscando a orientação de Deus para abençoar a sua linda família. A graça de Deus tem sido derramada de modo muito especial sobre as famílias, mesmo durante os tempos difíceis que temos atravessado ultimamente. Deus nos dá o privilégio de podermos chegar à sua presença em oração a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas
Quando as famílias se unem em oração, elas podem comprovar as maravilhas do amor de Deus em suas vidas e na sua comunidade. A cada mês, nós temos orado pelos casais que completam bodas e pelas suas famílias. Vamos mais uma vez hoje à presença do Senhor e interceder por esses queridos casais. Com alegria, podemos também agradecer por tudo aquilo que já temos recebido do Senhor. Nós honramos o seu nome pela maneira amorosa como ele tem cuidado de nossas famílias. Convidamos para o altar de oração de hoje o casal Antônio Carlos e Loren Araújo. Eles são casados há 11 anos e são pais das pequenas Marília e Esther. Altar de oração. Olá, irmãos. Antes de orar, nós gostaríamos de parabenizar aos irmãos que completam bodas nesse mês de março. São os irmãos Ezequias e Elizabeth Guerra, 38 anos, irmãos Marias e Fátima Mendonça, 46 anos, Cláudio César e Regina, 37 anos, Lincoln Alex e Flávia Green, Wilson e Gabriela Barbosa, 2 anos, Willis e Ana Carla, 3 anos, Manuel Domingos e Erli Almeida, 7 anos, os irmãos João Felipe e a irmã Cristiane Pereira, 5 anos, e o irmão Jean Carlos e a irmã Alessandra Alves, 23 anos. Oremos, irmãos. Pai eterno, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor demonstrado na vida desses irmãos que completam bodas. Muito obrigado pela vida de cada casal, muito obrigado pelo exemplo que eles são para cada um de nós. Muito obrigado porque teu poder tem se manifestado nessas famílias. Nós pedimos, Pai, que tu abençoes todas as famílias da nossa igreja, os filhos, os pais. Nós pedimos que tu estejas abençoando os nossos irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão nesse momento esperando resultados de exames ou leitos de hospital. Que tu estejas com a tua mão poderosa, com a tua graça, afofando esses leitos, cuidando de cada um deles, Pai. Transmite paz para o coração deles e confiança em Ti, que Tu és o médico dos médicos e Senhor dos senhores nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por sempre cuidar de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Antônio e Loren, por sua participação. Deus abençoe o seu lar. Que tal aproveitar seus momentos de folga para uma leitura muito interessante? Se você gosta dessa ideia, preste atenção na nossa dica de hoje. Momento cultural. A nossa sugestão é um livro que trata de um tema que talvez vocês ainda não ouviram falar. A teologia da tecnologia. É isso mesmo que vocês ouviram. Estão curiosos? Será que nós podemos moldar um mundo digital da mesma maneira como a tecnologia nos molda? É sobre isso que escreve o norte-americano Derek Schurman, professor de ciência da computação na Kelvin University, em Michigan, Estados Unidos. O título do livro é Moldando um Mundo Digital, no qual ele reflete em como o nosso mundo, cada vez mais acelerado, se distancia do ideal apresentado nas Escrituras. Como o cristão pode manter a sua fidelidade em um mundo digitalmente saturado? O escritor reflete sobre as ideias de autores consagrados, como Jacques Ellul, Marshall McLuhan e Neil Postman, e as ilustra com o pensamento de vários escritores cristãos para produzir uma obra cuja análise cultural e teológica é muito interessante. Entre outras coisas, ele reconhece que, embora não haja uma forma exclusivamente cristã de produzir tecnologia, o mundo digital é parte da criação de Deus, que, embora caída, pode ser redimida pela graça divina. O livro foi publicado em dezembro de 2019 em português
pela editora Monergismo e está disponível nas versões impressa e e-book. Confira! Quais são os impactos da tecnologia digital na sociedade? Por que essa tecnologia apresenta para o mundo contemporâneo soluções maravilhosas, mas também grandes desafios? O programa de hoje busca nos dar uma introdução à compreensão desse tema bastante complexo, que traz implicações para a convivência familiar, também na criação dos nossos filhos, na saúde física e mental, para a formação da visão de mundo que as pessoas têm desenvolvido. Hoje já se fala em uma nova internet, que é a era do metaverso, um espaço virtual compartilhado, ou ainda uma realidade paralela, onde uma pessoa pode ter uma experiência de imersão. O metaverso é um universo virtual, onde as pessoas vão interagir por meio de avatares digitais, uma espécie de corpo cibernético digital usado para personificar a vida cotidiana. Convidamos para o Papo Reto de hoje o Moisés Mendes de Lima. Ele é doutor em informática pela UFAM, na área de redes de computadores e desenvolve as suas atividades profissionais como servidor público federal no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Ele também é músico, membro e diácono da Primeira Igreja Batista de Manaus, casado há 26 anos com a Etiane, e eles são pais do Pedro e do Benjamin. Moisés, a palavra é sua. Papo Reto. Olá, querido casal, e a todos que nos assistem. Hoje nós vamos falar de um assunto atual e bastante presente em nossas vidas, que é a tecnologia. E para tentar balizar a nossa palavra de hoje, eu quero iniciar com uma pergunta. Quais são os limites da tecnologia moderna no contexto da família cristã? O texto que nós escolhemos para essa noite, para esse momento, é do apóstolo Paulo, e está em 1 Coríntios 6,12, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua orientação nesse momento. Fala conosco e fala aos nossos corações. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Você acha que é possível escapar da tecnologia? Nesses tempos em que vivemos, tempos turbulentos? A resposta mais lógica seria um sonoro não. Nós estamos cercados pela tecnologia desde a hora em que acordamos. Estamos imersos no mundo tecnológico e essa é uma realidade sem volta. Pense comigo, as luminárias da sua casa, os nossos carros, o nosso sistema hidráulico, a forma como nós nos preparamos para sair, nossos computadores, todos os nossos eletrônicos, isso é tecnologia. O questionamento que poderia ser feito a essa altura seria esse: qual o impacto disso na minha vida cristã? Ou até que ponto estar imerso na tecnologia moderna é algo ruim? Muitas famílias em nossos dias estão preocupadas com a saúde espiritual, refletindo sobre o poder da influência que a tecnologia moderna exerce. E no intuito de encontrar algumas respostas e quem sabe até contribuir com direcionamentos, eu gostaria de refletir com você sobre 3 pontos. E o primeiro dele é: o que é a tecnologia? Segundo Merriam-Webster, tecnologia é uma invenção de coisas úteis para resolver problemas, ou ainda para facilitar as nossas vidas. Por exemplo, o nosso alfabeto é considerado uma forma de tecnologia de comunicação, que foi criado para resolver um problema específico em um grupo específico de indivíduos. Neste caso, a tecnologia ganhou, ela supriu uma necessidade real. E eu quero chamar a sua atenção agora porque quando eu entendo esse ponto, que é o ponto central, ou seja, que a tecnologia é simplesmente a aplicação do conhecimento para criar coisas úteis para resolver problemas da humanidade, e esses problemas tornam a nossa vida mais fácil, eu estou afirmando que é praticamente impossível não ser capturado por isso. Ou seja, é praticamente impossível viver sem o auxílio da tecnologia. Esse entendimento chega a ser libertador, pois tiramos a carga muitas vezes negativa da palavra
tecnologia e, de certa forma, impedimos a sua demonização. Mas vamos adiante porque o papo continua. Se você não sabe, a tecnologia está presente na Bíblia desde sempre. Se não, vejamos. Deus escolheu revelar-se a nós através das línguas, em particular aramaico, o grego, o hebraico, que são as 3 línguas mais utilizadas na Bíblia. Mas vamos engrossar esse caldo. Em Gênesis 4,17, nós temos o texto que diz que Caim construiu uma cidade. Mais adiante, Noé construiu uma arca, em Gênesis 6, construção da Torre de Babel. Ali várias tecnologias de construção, incluindo a engenharia, foram utilizadas. Isso está lá em Gênesis 11. Salomão construiu um templo maravilhoso, também utilizando a tecnologia. Jesus era carpinteiro, logo, ele usava ferramentas para auxiliar o seu trabalho. E o nosso apóstolo Paulo usou aquilo que seria a tecnologia mãe dos e-mails, que são as cartas. E por aí vai. Mas, a essa altura, afinal de contas, Deus é contra ou a favor da tecnologia? Você já se perguntou isso? O meu entendimento atual é que Deus não está preocupado com essa polarização, mas não significa que Ele está de acordo com a forma que nós temos utilizado ou que nós temos decidido utilizar a tecnologia. Vejamos o texto, novamente, 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, na Bíblia nós somos chamados a usar a tecnologia para a glória de Deus. Querem ver o texto? Assim quer vocês bebam, comam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja que esse façam qualquer outra coisa se encaixa num aspecto bem amplo. Nós vamos avançar para o próximo ponto, em que essas coisas ficam um pouco mais claras. O próximo ponto é a relação da igreja com a tecnologia. Então, como nós acabamos de ver, nós somos chamados a fazer coisas que glorificam a Deus, independente do que seja. Contudo, pense no seguinte: alcançar pessoas para Cristo, levando a mensagem do Evangelho que salva, deveria ser o nosso foco principal, como cristãos. Quando pensamos em levar pessoas para Cristo, normalmente pensamos nas seguintes ferramentas, e eu acho que você vai concordar comigo. Livros, ler bons livros e indicar bons livros para aqueles que nós pretendemos levar a Cristo. Os mais antigos utilizavam megafones nas praças, outro tipo de tecnologia. O rádio, inclusive hoje nós temos emissoras de rádio totalmente cristãs. As revistas, a televisão, com programas e séries específicas para isso, filmes e tudo mais. Satélites, né? Hoje nós temos uma rede de satélite, inclusive satélites também completamente cristãos. E a internet. E eu quero citar aqui 2 coisas somente em relação à internet. As mídias sociais e, mais recentemente, o metaverso. Até porque nós não temos como comentar essa lista inteira. Então, a tecnologia envolvida nas mídias sociais tem influenciado o trabalho da igreja. E, independentemente do que eu ou você pensamos, a igreja tem alcançado, sim, pessoas em diferentes cenários sociais, apoiadas por este recurso, por esse mecanismo maravilhoso, que são as redes sociais. Para não ir longe, nossas igrejas, a nossa igreja, tem se beneficiado pela forma inovadora de comunicação oferecida pelas redes sociais. Apesar disso, lembrando, nós temos que usar as mídias sociais com cautela, porque tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, Mike Everett escreveu um artigo intitulado A Sedução das Redes Sociais. E ele faz uma pergunta muito interessante. Você está mais interessado em passar tempo no Facebook ou passar tempo com Deus? Ele afirma ainda que a sedução das mídias sociais nos consome. A palavra que ele usa no texto, inclusive, é ela suga as nossas energias e nos sufoca, a ponto de facilmente perdermos a comunhão com Deus. E isso é verdade. Agora, imagine poder cultuar em uma igreja virtual.
Essa palavra virtual já remete a alguma coisa que nós conhecemos, né? Você está cultuando com um membro de todas as partes do planeta, cantando louvores, recebendo a palavra, tudo sem sair do seu sofá. E isso já é real em várias partes do mundo. Eu estou falando do chamado metaverso, um mundo virtual que replica o mundo físico a partir de dispositivos virtuais. O metaverso é uma experiência imersiva que conecta os mundos físico e digital a partir da realidade virtual e da realidade aumentada, onde as pessoas são avatares, são uma espécie de bonecos, né? Se você já jogou videogame, pense lá num bonequinho que é o seu personagem. Então as pessoas são uma espécie de bonecos ou robôs e fazem tudo, como trabalhar, ir ao shopping, brincar com seus filhos, cultuar. E acreditem vocês, agora a nova moda é ser batizado no metaverso. Mas nós não estamos aqui condenando a tecnologia por trás dessa abordagem. Mas como lemos antes, e é bom lembrar sempre, nem tudo me convém. Até porque nós vivemos tempos difíceis em que o movimento de secularização avança porta dentro das igrejas. Somado a isso, nós temos aí o isolamento social iniciado pela pandemia, que parece ter criado raízes profundas em nossos dias. E assim nós começamos a achar normal, por exemplo, a interação física ou presencial em troca da virtual. O resultado disso, queridos, é o surgimento de uma onda de cristãos sem igreja. Ou ainda, cristãos que não se aprofundam, não aprofundam suas raízes em nenhuma comunidade. Mas esse é um assunto para uma outra palavra. Dito isso, nós devemos considerar que há limites e fronteiras significativas que já foram estabelecidas por Deus e que precisamos conhecer. E essa é a nossa deixa para o próximo ponto, que é: e quanto aos limites? Podemos afirmar que a tecnologia, de um modo geral, tem proporcionado inúmeros benefícios à humanidade. Vamos lembrar de alguns? Diminuição da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, maior acesso à água, maior acesso à educação, capacidade de se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, a qualquer tempo, a qualquer hora. Ou seja, muitos problemas foram resolvidos e continuam sendo resolvidos. E tantos outros serão. Mas ainda há pelo menos 2 grandes problemas que não podem ser resolvidos pela tecnologia. Quais seriam eles? O primeiro deles é a necessidade de Deus na vida. E o segundo é necessidade de comunhão. Então veja, querido, o ser humano anseia por Deus. O salmista escreveu no Salmo 42, verso 2, "A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?" Os avanços tecnológicos podem até nos ajudar a divulgar o Evangelho, facilitar as nossas vidas, como vimos, nos colocar em situações de vantagem, fortalecer nossos contatos com pessoas de todo o mundo, mas a tecnologia não pode compartilhar o Evangelho em nosso lugar, pois essa é uma responsabilidade exclusivamente nossa. A tecnologia também nunca irá substituir a necessidade de relacionamentos. Fazer discípulos é necessário. Para fazer discípulos, você precisa de relacionamentos. Em suma, nós vamos considerar a igreja é uma assembleia de pessoas que se reúnem e estão em uma comunidade, servindo a um único Deus e em comunhão uns com os outros. As igrejas são essenciais, queridos, para levar as pessoas a viver vidas corretas e a amar a Deus. Isso só é possível através de uma palavrinha mágica chamada relacionamento. Eu até arriscaria dizer relacionamento presencial, mas em tempos de pandemia a gente evita falar na palavra presencial, né? Mas não devemos ter medo disso. Então, para me encaminhar para o final dessa palavra, o escritor Jesse Wisniewski afirma que a tecnologia é uma mistura de bênçãos e maldições. Por um lado, resolve e continuará resolvendo vários problemas em todo o mundo, aliviando dores, curando muitas doenças,
e melhorando a nossa qualidade de vida em diversos aspectos. Mas o outro lado nos mostra que a tecnologia pode ser usada para infligir dor, causar sofrimento, ser usada de forma intencional para maltratar, disseminar o ódio ou, como dizemos, cometer toda sorte de pecados. Devemos então usar a tecnologia para a glória de Deus. Esse é o limite máximo, é a fronteira bem estabelecida pelo Senhor. Precisamos aceitar que essa é uma realidade sem volta, como dissemos no início, e não simplesmente rejeitá-la ou inclusive demonizá-la, que é o que muitos nós fazemos, nós demonizamos a tecnologia. Contudo, o uso da tecnologia deve ser balizado pelo discernimento espiritual que nós temos quando pedimos do Senhor, sabendo que a tecnologia não resolve todos os problemas, mas é um poderoso veículo para compartilhar o Evangelho e fazer o bem a toda a comunidade cristã e a todo o mundo. Eu espero que você tenha aproveitado essa palavra. E por aqui eu me despeço. Até a próxima. Obrigado, Moisés, pelos esclarecimentos e orientações tão importantes que você nos trouxe. Que a sua família continue sendo alvo do maravilhoso amor de Deus. Que Ele abençoe grandemente a sua vida, sua profissão e seu ministério. Chegamos ao final de mais essa edição. Somos gratos a Deus e ficamos muito contentes com a sua audiência e participação. Esperamos que o conteúdo tenha sido abençoador para a sua vida. E por falar em tecnologia digital, que tal você deixar agora mesmo um like para o nosso programa aí na sua telinha? Aproveite para compartilhar o link com famílias amigas. E lembre-se, este programa continua disponível no canal da PIB Manaus no YouTube. Durante o programa, vocês podem se comunicar conosco pelos chats do YouTube. Também está disponível o WhatsApp do Grupo Enlaçados. Mas, se vocês estiverem vendo o programa em outro horário, podem deixar também o seu comentário lá no campo próprio. Temos uma novidade para vocês. Temos mais um canal de comunicação, o e-mail, enlacados@pibmanaus.org.br. Isso, é assim mesmo, sem o cedilha, enlacados@pibmanaus.org.br. Aguardamos o seu contato. Também convidamos vocês a participar das reuniões presenciais em nossa igreja, na Avenida Joaquim Nabuco, número 2015. Temos escola bíblica aos domingos, às 8h30, e culto de adoração aos domingos às 9h45 e às 18h30. Além do culto de oração e estudo bíblico, toda quarta-feira, às 19h30. Será uma alegria ter a sua presença conosco. Quando lidamos com algo tão desafiador como é a tecnologia digital, precisamos nos voltar para buscar a sabedoria da palavra de Deus. E o texto sagrado nos diz em Provérbios 2, de 1 a 12. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu lhe mando fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, essa sabedoria, e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Então, fiquem com Deus e até o mês que vem,
com mais uma edição do programa Um Lar de Fé.